Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nós conhecemos bem esta passagem do Evangelho e ela é muito linda, ela é muito tocante. Mas hoje eu quero tomar um ponto daqui que talvez nos passe desapercebido. Graças a Deus a liturgia colocou lado a lado duas narrações daquilo que aconteceu com Jesus. Uma é esta que Cleofas fez. Vocês viram, eles estavam andando, de repente alguém se aproximou dos dois discípulos de Emaús, começou a andar com eles, era Jesus, mas explica bem o Evangelho, mas os olhos deles estavam como que vendados e não o reconheceram. Jesus começou a conversar com eles e eles não perceberam. E o próprio, aqui diz então, um deles, chamado Cleofas, contou o que tinha acontecido. E interessante, Cleofas contou direitinho, bem contado, e disse: ele era um profeta. Jesus de Nazaré era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje já o terceiro dia que essas coisas aconteceram. E falam também da ressurreição, que as mulheres foram ao sepulcro e viram o sepulcro vazio. E contaram inclusive que anjos disseram a elas que ele havia ressuscitado. E eles falaram também que Pedro e João foram até o sepulcro e viram o sepulcro vazio. Somente que a narração, a explicação que Cleofas deu, foi uma explicação para baixo. Para baixo. Ele contou tudo direitinho, tintim por tintim. Inclusive disse que Jesus era um profeta, um profeta poderoso em palavra e em obras. Ele conta o que aconteceu com ele, que os sumos sacerdotes o crucificaram, o levaram à morte, que eles esperavam que ele era o Messias. Narra tudo, narra inclusive o que se lhes tinha sido contado, que o sepulcro estava vazio, e que os anjos disseram que Jesus tinha ressuscitado. Conta direitinho, mas o que eles contam é para baixo. Eles ficam com o coração frio, os dois discípulos de Emaús, e passam uma frieza, eu diria, eles passam uma geladeira. Eles ficam numa baixa e passam uma baixa para os outros também. Eles não criam uma alegria, um regozijo. Eles não suscitam a fé. Pelo contrário, eles transmitem desânimo, decepção. Contam direitinho, mas o que eles transmitem é só isso. E veja, era tão fácil, porque a pessoa para quem eles estavam contando tudo aquilo era Jesus. Não era um incrédulo, não era um ateu, não era um judeu perseguidor, não era nada, era Jesus. Era tão fácil anunciar aquilo para eles, com coragem, com força, com poder, com ânimo. E certamente Jesus ficaria contente, mas eles não tinham o que dar. Não tinham. Eles só transmitiam o que estava dentro deles. Esta foi a pregação de Cleofas. E a primeira leitura nos falou a respeito da pregação de Pedro depois de Pentecostes. Não é verdade que a pregação de Pedro é a mesma? Se vocês até quiserem acompanhar pela Bíblia, está lá no versículo 22, como começou a leitura, Atos 2, 22. Israelitas, ouvi essas palavras: Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis.
Depois de ter sido entregue, segundo a determinação e desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. A narração é a mesma. Pedro fala das mesmas coisas. Não fala de outros. Fala quase que as mesmas palavras. Mas que diferença! Que diferença! Claro, eu de propósito eu li assim, apenas lido. Mas Pedro, quando falou isso, ele falou com força, com poder, ele falou com alegria, ele contagiou, porque ele tinha isso dentro de si. Tanto assim que no final, você sabe o que aconteceu no final daquela pregação. Versículo 37, ao ouvirem estas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram-lhe Pedro e os demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Eles estavam tão tocados com a pregação de Pedro que não foi longa, foi rápida. Pedro apenas contou o que tinha acontecido, como Cleofas tinha contado. Mas ele transmitiu tanta vida, tanta ressurreição, que as pessoas ficaram tocadas e perguntaram: o que é que temos que fazer, irmãos? E foi a ocasião de Pedro dizer a eles: vocês precisam acreditar, vocês precisam arrepender-se dos seus pecados, vocês precisam receber o batismo, e vocês também vão receber o Espírito Santo como nós recebemos, porque esse dom não foi dado só para nós, mas foi dado para vós e para tantos quantos vierem depois de nós, porque é isso que Deus quer. Perceberam a diferença entre as duas pregações? Entre os dois anúncios, o de Cleofas e o de Pedro? O que veio antes de Pentecostes e o que veio depois de Pentecostes? Eu não estou aqui culpando Cleofas e exaltando Pedro, porque provavelmente, se Pedro tivesse feito esta pregação antes de Pentecostes, Pedro faria uma pregação igual àquela que Cleofas fez. Para baixo, traduzindo um vazio e trazendo vazio para os outros. Traduzindo desânimo e transmitindo desânimo para os outros. Mas foi totalmente diferente a pregação que Pedro fez. E não foi só Pedro. Vocês sabem que daí para frente os apóstolos começaram a pregar de maneira totalmente diferente. Até os simples diáconos. Vocês sabem o que aconteceu com Filipe? Filipe nem era apóstolo, nem era discípulo. Filipe foi um dos diáconos. E quando a perseguição graçou em Jerusalém, Filipe fugiu dali e foi para Samaria. Mas havia um impulso dentro dele, havia um fogo dentro dele. Ele começou a pregar Jesus. Isso está logo na frente, no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Começou a pregar Jesus. E também prodígios aconteciam pelas mãos de Filipe. E as pessoas eram tocadas, eram curadas. E muitos se converteram, muitos pediram o batismo e Filipe os batizou. A ponto de Pedro e João, sabendo disso lá em Jerusalém, vieram depressa, porque eles não podiam acreditar a Samaria, os samaritanos, que sempre foram contra os judeus, os samaritanos que eram um povo, embora judeu, mas muito misturado com o paganismo. Os samaritanos tinham recebido a palavra, eles não podiam acreditar. Os samaritanos tinham sido batizados, eles não podiam acreditar. E quando chegaram, viram que era verdade. Só faltou a Pedro e João imporem as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito Santo como em Pentecostes, porque certamente Filipe, coitadinho, não teve coragem de fazer isso. Acho que ele foi o primeiro a se assustar quando a sua pregação tocou tanta gente, quando a sua pregação começou a levar tanta gente a ser curada e a ser transformada. Acho que ele foi o primeiro a ficar assustado quando as pessoas pediram para serem batizadas. Ele os batizou, só ele não ousou pedir que também o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Então veio Pedro e João e fizeram isso que estava faltando. E todos aqueles que passaram por Pentecostes já não pregavam mais como Cleofas, mas pregavam de maneira diferente. Gente, é triste de dizer, mas ao mesmo tempo é alegre. Existem dois tipos de pregação na igreja. Existe a pregação de Cleofas e existe a pregação de Pedro e a de Filipe e de todos os outros. E pena que a pregação de Cleofas continua sendo sempre a mesma. As pessoas, padres, religiosos, religiosas, leigos,
pregam direitinho, pregam certo dentro da doutrina, dentro da palavra, dentro da teologia. Só que não há fogo, não há entusiasmo dentro deles, não há convicção dentro deles, eles nem são culpados, porque estudo não dá isso, e estudo enche a cabeça da gente. É preciso estudar, é necessário estudar, mas além do estudo é preciso outra coisa. Não basta você colocar coisas boas na panela, você põe na panela os legumes, e põe carne, e põe temperos e tudo mais, mas não basta só colocar. Você pode colocar inclusive água na panela, você precisa colocar fogo debaixo da panela. Se você não coloca fogo debaixo da panela, de nada adianta. Eu sei, o que nós recebemos pelo estudo, o que a teologia nos dá, são os alimentos, eles são os necessários, é isso que vai ser servido. Mas é preciso fogo, e fogo do Espírito. E quem dá esse fogo é o Senhor. Que diferença entre a panela que fica ali cheia de bons alimentos, mas quem é que come? Arroz duro, feijão duro, e abóbora dura, e carne crua, quem é que come isso? Mesmo os temperos mais gostosos que você põe, sem estarem cozidos, a gente não aguenta. Mas que diferença quando o fogo vem por baixo, ainda mais quando a panela é panela de ferro, né? Ela conserva todo aquele calor, e ela impregna de calor aqueles alimentos. A gente diz, né, que comida feita em fogão de lenha e em panela de pedra ou panela de ferro é diferente. E é mesmo. E é o que acontece conosco, o Espírito Santo. Nós somos como essas panelas de ferro ou de pedra, e o Espírito Santo é esse fogo. Nós, graças a Deus, podemos ter esta graça de passar para os nossos irmãos uma comida preparada em fogão de lenha e em panela de pedra ou panela de ferro. E não precisamos continuar levando para os nossos irmãos a velha pregação de Cleófas, que na verdade não muda ninguém, não convence ninguém. Nós não estamos aqui criticando a nada e a ninguém, nós estamos apenas trazendo a realidade. Eu disse a vocês, por um lado nós nos entristecemos vendo que ainda continua na igreja esses dois tipos de pregação, e muitos continuam pregando como Cleófas. De dentro deles sai vazio e causa vazio. De dentro deles sai desânimo e causa desânimo. Então precisam buscar outras coisas para mexer as pessoas. Mas não, o que move as pessoas é o que elas já têm dentro de si. São filhos de Deus, são filhas de Deus, a graça de Deus está neles, foram batizados, já existe um fogo dentro deles, e é possível realmente acender esse fogo que há dentro das pessoas. De que maneira? Com a pregação feita por Pedro. E aí está, graças a Deus, através da Canção Nova, através da rádio, agora através da televisão também, nós temos essa graça de levar toda esta pregação de Pedro pelos ares. Nós podemos espalhar esse amor pelo ar. Quando nós falamos de amor, gente, não é amorzinho qualquer, não é apenas uma palavra, nós espalhamos o amor pelo ar. Não, é todo esse amor de Deus, esse fogo de Deus, é esse próprio Espírito Santo que é amor, que nós levamos pelo ar. Esse amor candente, esse amor afogueado. Claro, nós não precisamos estar diante dos microfones pregando assim, afogueadamente. Não, nós não falamos assim. De vez em quando a gente pega os entusiasmos como eu agora. Mas não é força da voz, não é gritar no microfone, não é falar forte, nem é falar bravo, não é isso. Mas é alguma coisa que vem a mais pelo poder do Espírito. E hoje nós temos a graça de fazer uma nova comunicação, onde o Espírito Santo estando em nós, o Espírito Santo trabalhando em nós, também tudo isso ir para o ar. É a grande graça que a Canção Nova tem. E nós louvamos a Deus por vocês que se unem a nós e que nos ajudam a sustentar este fogo. Então aqui eu peço muito a vocês. Vocês já reconheceram. E eu peço aquilo que vocês já reconheceram. Rezem muito por nós.
Não parem de rezar por nós. Porque é preciso que o fogo esteja sempre forte em nós, para que então vocês recebam o alimento saudável, gostoso, para que muitas pessoas que estão nas suas cidades e muitos outros espalhados por todo esse Brasil recebam o alimento que Deus tem para eles, mas bem preparado, bem cozido, o alimento da palavra de Deus. Como eu repito, não basta ter os alimentos na panela, é preciso ter fogo, e vocês são os nossos irmãos a quem Deus convida, a quem Deus chama, para serem aqueles que estão sempre atiçando o fogo, para que nós sejamos pessoas realmente cheias desse fogo, que nós que somos essas panelas estejamos constantemente quentes, 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 para transmitir esse calor aos alimentos e possamos servir a vocês. Nós precisamos de vocês como nossos intercessores. Quando se fala em intercessão, é preciso compreender, a própria palavra intercessão quer dizer intercessão. Então, existe algo lá, existe algo aqui, e entre um e outro existe o intercessor. O intercessor é como uma ponte, eu estou aqui e ao lado de lá. Entre eu e o lado de lá, há um vazio. É preciso colocar uma ponte. Isso quer dizer intercessão. O intercessor é aquele que se coloca como ponte aí no meio. Nós precisamos dessa intercessão. Vocês são os nossos intercessores. Vocês unidos são como que essa ponte humana, ligando nós a Deus continuamente, ligando nós continuamente ao Espírito Santo de Deus, para que o fogo do Espírito, o poder do Espírito, seja constantemente em nós e nós possamos realizar a nossa missão. E quando se fala em intercessão, é preciso entender que aí existe uma luta. A necessidade de intercessão por causa da luta, por causa da guerra. Nós estamos numa luta espiritual. Nós estamos. A própria palavra de Deus diz, está na carta de São João, o mundo todo jaz sob o poder do maligno. Não está isso na carta de São João? O mundo todo, o mundo inteiro jaz sob o poder do maligno. Até a palavra jaz é a palavra que nós vemos nos cemitérios. É verdade? Aqui jaz fulano de tal. Ele está aqui, morto, enterrado. A mesma palavra é usada, infelizmente, mas o mundo todo jaz sob o poder do maligno. Mas Jesus é a ressurreição e Jesus quer ressuscitar esse povo e Jesus quer ressuscitar toda essa igreja. Ele tem esse poder. Mas é claro, o inimigo que tem colocado debaixo do seu jugo, porque ele é um usurpador, ele não tinha o direito de fazer o que está fazendo, ele usurpou, ele foi um tirano, ele foi um traidor, ele foi um covarde, que nos enganou e entrou nas possessões de Deus, e nós infelizmente fomos escravizados por ele. Ele colocou o seu tacão em cima de nós. Então o trabalho dele é um trabalho traidor, um trabalho covarde. Mas infelizmente a realidade é essa. E aquele que nos tem subjugado, aquele que tem subjugado o mundo debaixo do seu tacão, não quer que a palavra libertadora, que a palavra salvadora venha tocar as pessoas. Ele está muito interessado que a pregação de Cleófas continue. Ele pouco se incomoda com a pregação do tipo de Cleófas. Podem pregar à vontade, e pode usar rádio, pode usar televisão. Com a velha pregação, podem continuar. Eu até ajudo vocês, eu até ensino vocês como pregar melhor na velha pregação de Cleófas. Mas na pregação de Pedro, do Espírito, essa ele não quer. Ele é o anticristo. E a palavra Cristo quer dizer ungido. Ele é contra o ungido, ele é contra a unção. Não somente ele é contra Cristo que é ungido, mas ele é contra todo aquele que é ungido. E ele realmente entra em luta, em guerra com qualquer ungido, e onde quer que esteja a unção. Então, se ali existe um grupo de oração, ele está contra, claro, e persegue e faz a maior guerra contra aquele grupo de oração. Se existe um grupo de pessoas renovadas que querem levar a palavra, que querem evangelizar, ele faz a maior guerra em cima dessas pessoas, e ele é covarde. Se ele se apresentasse assim cara a cara, a gente saberia que era ele.
Ou se ele se apresentasse assim, mostrando que era ele fazendo as coisas, a gente saberia se defender, mas não, ele é covarde. Ele vai sempre por trás, às escondidas, ele põe problemas das nossas famílias, ele põe problema nas crianças, ele põe desentendimento no ar, as coisas parecem que estão se desentendendo no ar. Ele é covarde e pega coisas que nós nunca vamos perceber que é o rabo dele entrando ali. E sabe, gente, o que acontece em qualquer grupo de oração, que acontece em qualquer pessoa que é cheia do Espírito Santo, que quer levar a palavra em frente com o poder do Espírito, o que acontece com grupos de pessoas, acontece com a Canção Nova. É claro, ela está fazendo a pregação de Pedro. Ela teve a graça de receber esta unção. Ela é ungida pela graça de Deus. Então o inimigo está de frente contra ela e não quer deixar que ela faça o seu trabalho. Agora, como ele não consegue impedir, ele vai sempre como guerrilha nos lugares que nós menos percebemos para nos atacar, para nos colocar para baixo. Eu e a nossa turma podemos contar a vocês aqui não sei quantas coisas, como ele persegue a gente na nossa saúde. Na nossa saúde. Vocês já viram vários dos locutores que às vezes não fazem o programa, até a gente durante o programa é obrigado a parar. Não são apenas gripinhas naturais, não. Não são apenas rouquidões normais, não. Ele persegue a gente perseguindo a nossa saúde. E quantos dos nossos vão fazer o programa? Claro, na hora de fazer, pela presença de Deus, pelo poder do Espírito, porque eles não tudo fazem, mas como a gente que está do lado de cá e não é televisão, vocês não conseguem ver, né, do outro lado como é que as coisas estão, eles vão como que se arrastando pelo estado de saúde que estão. É dor de cabeça, é cólica daqui, é cólica de lá, 1000 problemas. Como ele nos persegue na nossa saúde. Como ele nos persegue com probleminhas. Como ele ataca as nossas famílias. Pai, mãe, irmão, irmã, e cunhado, e tudo. Ele é traidor, ele é desavergonhado, covarde. E vai atacar os nossos entes queridos e criar problemas. Porque ele sabe, nós somos pessoas sensíveis, nós amamos os nossos pais, amamos os nossos irmãos, amamos os nossos parentes. E quando acontecem problemas com os nossos, é claro, a gente fica abalado. Fica abalado, e é isso que ele quer, o abalo da gente. Para a gente então entrar naquela roda viva, emocional, né, e não conseguir fazer o que nós precisamos fazer, e não sermos os servos que o Senhor quer, e não pregarmos a palavra com poder. A panela é boa, o fogo está bom, mas infelizmente está furada, está rachada a palavra no nosso emocional. E é isso que ele quer. E não conseguimos servir o que Deus quer que seja servido. Como ele é traidor e covarde e ataca a aparelhagem. Vocês acreditam que a primeira palestra de ontem, que foi ótima, é verdade ou não é? Ela não conseguiu ser gravada em vídeo? Ela não conseguiu ser gravada em vídeo. Não sei se vocês perceberam, acho que estavam prestando atenção, a movimentação que havia entre os rapazes lá, e o Sábio mexendo. E esses rapazes que estão nas câmeras e os fones de ouvido, o martírio que eles sofreram para conseguir gravar a primeira palestra. A coisa não ia. Eles não escutavam no fone, não havia comunicação, 1000 coisas. E o Danilo que está agora lá gravando também esta palestra neste momento, começou a gravação, ele mesmo me contou, a um determinado momento, ele percebeu que o vídeo sozinho, o vídeo que grava, havia destravado. Como é que é a palavra mesmo? Desarmou, o vídeo desarmou. E claro, desarmando não grava mais. Felizmente ele percebeu e armou de novo e continuou. Mas aí atento, porque vocês estão vendo que o trabalho dele não para, ele está atento, ele tem 3 televisõezinhas na frente dele, os botões todos, ele se comunica com os câmeras, né? Ele estava ajudando o rapaz que está ao lado gravando a parte só de fita de áudio, desarmou de novo e ele não percebeu. Quase só no fim da palestra que ele percebeu, estava desarmado, já era tarde. Por quê?
Humanamente não tinha explicação. Por que que o vídeo ia desarmar sozinho? É que havia um outro que não queria que aquela palestra fosse gravada. Entende? O que eu falei agora é que aconteceu agora nesse encontro, na primeira palestra, que vocês não vão poder ver em vídeo, e foi ótima. Não é verdade? Lembram que até eu fiquei aqui, mostrei Jesus como pastor, né? Nada daquilo, infelizmente, ficou gravado. Porque havia alguém interessado que aquilo não ficasse gravado. E, gente, isso que eu contei, como acontece na nossa aparelhagem. Que luta, gente. Quem já conhece a rádio, quem foi ontem lá, vê quanta aparelhagem que existe. E quanto botãozinho, e quanta pecinha, e quanta soldazinha. Às vezes é uma bendita solda que dissolda. E porque aquilo que estava soldado, e tinha que estar soldado ali, né? A solda cai, não funciona. E você tem aquela dor de cabeça para encontrar onde é que está o defeito. Impressionante. Quantas vezes a programação está boa, vocês estão escutando a Isabel bem. Quando começa o programa do meio-dia, começa o ruído. Não é verdade? Não é verdade que muitas vezes, justamente ao meio-dia, o rádio ronca e o rádio sibila e zune e tudo mais? Claro, já havia unção no programa da Isabel, mas o outro ainda estava aguentando. Mas quando entra a pregação da palavra mesmo e a oração que nós fazemos nos microfones, aí que o outro não quer mesmo, daí embola tudo. Gente, é a hora certa de começar a intercessão. Percebe? Porque a luta está nos ares. Eu pensava que era só o meio-dia, porque meio-dia é meio-dia, o sol está intenso, né? Mas às 10h30 da noite acontece também. A Thaís vem no maior pique, todo mundo telefonando, todo mundo escutando o programa e tal, e tal, e tal. 10h30 começa a pregação e a oração, e sibila, e zumbi, e o rádio, e some o som, e dá ronco e tudo mais e tal. 11h, 11h05, entra a Gorete com de coração para coração. O rádio está bonito, gostoso. Até a meia-noite o pessoal diz, que pena que terminou a meia-noite. Mas na hora da pregação da palavra, o outro não pode impedir. Mas ele tenta estragar tudo que ele pode estragar. Para vocês verem como realmente há uma luta nos ares. E eu não estou falando em infantilidades aqui não. Se nós tivéssemos com rádio há 1 ano só, você vai dizer, o padre não está entendendo de rádio. Gente, são 10 anos de experiência, em que os nossos técnicos tiveram que aprender também, que além de toda a técnica, nós temos que estar muito atentos. A nossa parte tem que ser feita. Porque inclusive os nossos técnicos sabem que além dos defeitos normais que acontecem em qualquer aparelho, eles têm que lutar contra outros defeitos que não dependem de coisas normais. Mas eles já estão acostumando de que além das coisas normais de aparelho, existe uma outra luta nos ares, com as quais eles têm que travar uma contínua batalha. Se vocês vão perceber, os nossos aparelhos, todos eles têm a medalhinha de Nossa Senhora, eles têm o crucifixo. E é necessário. E continuamente os rapazes me chamam, padre, venha rezar sobre os aparelhos. E é tiro e queda. Houve uma época que vocês estavam, deve ter percebido, atrasaram as nossas cartas. E o bandido foi atacar onde estava a nossa fonte de renda, que eram as cartas para poder voltar às contribuições. O computador, que nunca tinha dado defeito, computador é computador, né, Chiquinho? Começou a dar defeito que o Chico não entendia mais nada. Com tudo que ele sabia de computador, a cabeça dele ficou baratinada. E os meios normais que se usavam não conseguiam. Foi só na oração, só na base da oração, que a coisa se consertou. Para vocês perceberem, nós precisamos realmente de muita intercessão. Para que todos esses empecilhos possam ser retirados. E que, em segundo lugar, a unção de Deus esteja em nós e as pessoas sejam atingidas. Agora, a verdade é essa. Com luta ou sem luta, nós vamos continuar a falar. Mesmo sabendo que o rádio esteja rouco, nós vamos continuar a falar. Mesmo sabendo que muita gente não está ouvindo, nós vamos continuar a falar. Já fizemos muito disso.
Houve uma época no começo da rádio que continuamente nós éramos atacados na aparelhagem. Havia um aparelho chamado link, que fazia a ligação entre a rádio e a torre. Naquele tempo a torre era longe, era a 6 quilômetros da rádio que ficava o transmissor e a torre. E havia esse aparelho que pelo ar transmitia o que estava no estúdio lá para a torre. Gente, vocês não calculam, de noite terminava a rádio, a programação da rádio, tudo funcionando. Na manhã seguinte, na hora de colocar a rádio no ar, não entrava. O bendito do link não funcionava. Quantas vezes o técnico nosso saiu daqui com o link debaixo do braço, lá para São Paulo, para consertar? Quantos técnicos de lá experimentavam? Estava perfeito. Não tinha nenhum problema, nenhum. Até os técnicos lá de São Paulo da Telavo chegaram a nos dizer: vocês precisam ver o que está acontecendo, porque vocês trazem aqui 2, 3 vezes o aparelho não tem nada. Se nós quiséssemos aproveitar de vocês, nós aproveitávamos, cobrávamos um dinheirão em cima de vocês, porque ele não tem nada, mas que não funcionava, não funcionava. Por quê? Por causa disso. Então, houve ocasião em que a rádio saía do ar, dizia, agora nós não vamos mais parar. Quantas vezes Isabel e Thaís, etc., pegaram os discos debaixo do braço e foram 6 quilômetros de distância lá na torre e foram fazer o programa lá na torre. Ligar um microfone lá pertinho do transmissor, né? Sentadinhas lá e fazer o programa com aquilo que podiam fazer. Levar uma vitrolinha, né? Porque em tempo de guerra tem que se usar todos os instrumentos de guerra. Se tem que ir para a trincheira, vai-se para a trincheira. Claro, é muito melhor e tecnicamente o certo é ficar fazendo o estúdio, não ter recursos, mas se não tem jeito, se o inimigo está colocando empecilho entre o estúdio e a torre, nós vamos para a torre e vamos gravar lá. E vamos fazer o programa lá. É isto que nós queremos lhes dizer. Nós precisamos da intercessão de vocês. Porque existe uma luta nos ares. Existe um poder do mal, que é um poder de anticristo, que não quer que a pregação de Pedro se realize. E o poder do Espírito Santo toque as pessoas e converta as pessoas e mude as pessoas e transforme toda esta situação. Então nós precisamos da intercessão de vocês. Vocês não são apenas aqueles que nos provêm o necessário materialmente. Vocês são os nossos intercessores. E eu peço mesmo, além de trabalhar no Clube do Ouvinte, peçam muito às pessoas que orem por nós. Nos grupos de oração de vocês, orem por nós. Nas missas, orem por nós. Mandem celebrar missas por nós. Nós precisamos. Claro, todas as missas que eu celebro todos os dias é por vocês. E por todos os que são os sócios do Clube do Ouvinte. Todos os dias, sem exceção, a minha missa é nessa intenção. Mas ao mesmo tempo eu preciso pedir. Vão à missa por nós. Ofereçam a missa por nós. Até peçam a missa por nós, porque nós precisamos dessa intercessão de vocês. E segundo, para que o poder do Espírito esteja constantemente em nós, e nós possamos ter a pregação de Pedro nos ares, para que muitos e muitos sejam tocados. E falando a esse respeito, nós não queremos segurar essa pregação de Pedro só conosco. Eu disse a vocês que nós vamos agora para a Bahia. Está para iniciar a outra rádio em Porto Alegre. E o pessoal de lá veio para aprender conosco e nós ensinamos, claro, com todo gosto. Então, todo o pessoal que nos ajudava no sul do Brasil não nos ajuda mais e não vai nos ajudar mais, porque eles têm que ajudar agora a rádio de Porto Alegre e glória a Deus. Né? O pessoal de Brasília já está para colocar no ar a rádio deles. E nós estamos dando a maior força. Já vieram 2 ou 3 turmas aprender conosco. E Brasília está fazendo o último esforço para conseguir comprar o transmissor e colocar a rádio no ar. Só falta isso, só falta ter o transmissor e colocar o transmissor no ar. É uma rádio de 50 kW, quer dizer, 5 vezes mais forte do que a nossa. É uma capital, precisa disso. Nós estamos fazendo a maior força para que a rádio de Brasília entre no ar. E é claro, todo o pessoal de Brasília não ajuda mais a Rádio Canção Nova. E eu digo, nem deve. Claro, se quiserem nos ajudar também, nós aceitamos, mas eles precisam, estão ajudando a Rádio de Brasília, é isso mesmo que eles têm que fazer. E o mais bonito foi o que aconteceu em Fortaleza. Fortaleza já está no 2º ano de rádio, e como contei a vocês,
Hoje eles têm duas opções. Eles ouvem a nossa rádio em ondas curtas, né, e ouvem a rádio deles lá em onda média. Deus cumpriu a sua palavra, eles recebem a rádio, mas hoje eles ajudam a rádio deles, que está lá numa cidade vizinha de Fortaleza, que chama-se Pacajus, que foi algo muito lindo. A comunidade do Shalom em Fortaleza é uma comunidade irmã, muito semelhante à nossa, nasceu também com jovens. Hoje está grande a comunidade, está forte a comunidade, graças a Deus, muito abençoada. E eles sentiam que o Senhor queria deles também uma rádio. Mas como conseguir uma rádio? Foram atrás, foram ver preços como nós, né? Foram ver preços, mas para eles tudo era tão alto que era impossível. Eles queriam, mas não tinham meios. Numa ocasião, um senhor mandou um aviso para eles, dizendo: eu preciso conversar muito com vocês. Venham aqui, que eu tenho algo a lhes dar e a conversar com vocês. E eles foram. Quando eles chegaram, a primeira coisa que o homem disse foi isso: hoje é o mais lindo dia da minha vida, porque me parece que é quando eu vou fazer a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E tendo dito isso, ele disse assim: vocês querem uma rádio? Eu fiquei sabendo que vocês querem uma rádio. Eu tenho uma rádio. Eu acabo de dar para vocês esta rádio. Eles ficaram gelados. Não acreditaram no que estavam ouvindo. Não acreditavam no que estavam vendo. E pediram explicação. E o homem explicou. Até disse a eles: olha, gente, eu tenho tudo aquilo que um homem pode ter para ser feliz. Só que eu não sou feliz, eu sou até um infeliz. Eu sou político, vocês me conhecem. Eu sou inclusive deputado federal. Galguei todos os postos que a política pode dar. Eu sou empresário, eu tenho empresas muito bem sucedidas que inclusive exportam coisas aqui do Nordeste, coisas de caju e tudo mais para o exterior. Dinheiro não me falta. Eu quis essa rádio por motivos políticos, mas o meu interior era vazio. Até pensar em me matar eu já tinha pensado. Um de vocês, um dos participantes do Shalom, vendia cartolina para minha firma. E várias vezes passou por aqui e me falava a respeito de vocês. E eu via que aquele rapaz tinha uma linguagem diferente. E eu fiquei muito curioso. E eu queria saber mais. Então eu perguntava a ele, ele me falou muitas coisas. E sempre que ele falava, alguma coisa se mexia dentro de mim. Eu até tinha momentos de felicidade quando eu via aquele rapaz. E como ele me disse que vocês todos os domingos têm missa lá no Shalom, um domingo eu resolvi, fazia anos, muitos anos que eu não ia a uma missa, eu resolvi ir à missa lá no Shalom. E fui. E disse ele: o padre naquele dia pregou para mim. Tudo que ele falou tocou direto em mim. Depois daquele dia eu já não sou mais o mesmo. Claro, eu quero ser o que vocês são. Eu sei que eu não sou ainda, mas eu já não sou mais o mesmo. Depois daquele dia, depois daquela pregação, eu já sou um outro homem. Eu vim ruminando dentro de mim, até que eu tomei a decisão. Eu falei com os meus parentes, porque isso não é só meu, os meus parentes são meus sócios também, mas eu conversei com eles e não conversei para resolver, eu trouxe a eles a decisão. Eu disse a eles: eu vou doar essa rádio. Eles se espantaram, mas como eu sou o majoritário na sociedade, eu disse: eu vou doar essa rádio. E eles concordaram. Eu agora estou fazendo a coisa mais linda da minha vida. Eu sei que vocês vão poder fazer coisas lindas com essa rádio. Então, a partir de hoje, essa rádio é de vocês. Daí, em questão de semanas, eles tiveram que se preparar
Por sorte, o Ricardo Sá, estava lá passando férias, ajudou-os, a que eles aprendessem a mexer com o rádio, e deu as primeiras lições a eles. Logo depois a Isabel também foi de férias e providencialmente foi para a Fortaleza. O que o Ricardo não fez, a Isabel fez, complementou, e eles com muita garra, com o pouquinho que nós pudemos ensinar, começaram. Já faz 1 ano que eles estão com essa rádio, e tenha certeza, eles vão melhorar, vão crescer, e louvado seja Deus. O que eu quis contar com tudo isso? Nós não estamos querendo segurar a pregação de Pedro. Se nós tivermos uma rádio tipo da Canção Nova em cada cidade do Brasil, nós estaremos contentes. Eu estou contente. Se nós tivermos uma televisão do tipo da Canção Nova em cada cidade, nós estaremos contentes. É isso que nós queremos. Nós não estamos querendo segurar. Pelo contrário, se vocês conseguirem levar as coisas em frente, se vocês conseguirem horário em rádios, abram esses horários em rádios. Se vocês podem falar 5 minutos, falem 5 minutos. Se a renovação pode ir ao ar e fazer um programa de 15 minutos, o nosso ou o de vocês, façam. Se vocês podem ir em frente, se vocês puderem vir a ter uma rádio, tenham para o Senhor. Nós não estamos querendo segurar para nós isso, muito ao contrário. É como aconteceu com Moisés. Moisés orou e aqueles homens todos que ele chamou para perto dele começaram a profetizar. E logo depois, alguns vieram correndo, assustados, contar para Moisés, lá no acampamento, 2 homens que não estavam aqui conosco, estão profetizando também, ficaram todos com dor de cotovelo, porque havia gente profetizando lá no acampamento e não era deles. Moisés disse, não gente, nada disso. Quisera Deus que todos profetizassem em Israel. É a mesma coisa, nós não queremos segurar a pregação de Pedro. Quisera Deus que todos pudessem pregar pelo rádio, pela televisão, pelos discos, pela dança, pelo teatro, pelos jornais, pelas revistas, por todos os meios que todos pudessem pregar o Cristo vivo com aquela pregação viva própria de Pedro depois de Pentecostes, e assim pudesse acabar com a bendita pregação de Cleófas, que é só vazio e só leva vazio, que é só desânimo e só leva desânimo. Quisera Deus que todos pudessem fazer isso. Mas por enquanto nós estamos unidos, eu peço a vocês, unamos-nos, fortaleçam, e a Canção Nova não vai querer parar. Assim como vamos indo para a Bahia, depois vamos para o Sul também, para onde o Senhor nos mandar, nós iremos. Eu sei que dentro em breve o Senhor vai fazer da Canção Nova também uma escola de comunicações, uma escola de radiodifusão, uma escola de televisão, onde nós passemos não apenas a parte técnica, não apenas a parte teórica, mas onde nós passemos de um modo especial essa linguagem nova que o Senhor nos deu, essa maneira nova de pregar com o poder do Espírito. Então nós somos agora a família Canção Nova. Então nós temos que nos unir, temos que ser bons servos agora, fiéis nesse pouco. E quando o Senhor nos quiser fiéis no muito, nós seremos fiéis no muito também. Por enquanto, sejamos fiéis aqui. Bendito seja Deus que nos dá a graça de pregarmos como Pedro depois de Pentecostes e não pregarmos mais como Cleófas antes de Pentecostes. Bendito seja Deus que nós não somos sozinhos, mas nós temos vocês todos juntos conosco para a mesma obra. Bendito seja Deus por aquilo que aconteceu no coração de vocês nesses dias, que vai levar vocês de volta para as suas casas e cidades totalmente diferentes no trabalho que o Senhor lhes confiou. E bendito seja Deus por tudo aquilo que há de vir daqui para frente, por tantas quantas frentes o Senhor quiser abrir, para que a sua palavra forte, candente, com o mesmo poder da pregação de Pedro, possa se espalhar nos ares. E assim nós possamos ter a alegria de dizer, realmente, na terra de Santa Cruz, o amor está no ar. Nós espalhamos pelo ar dessa terra de Santa Cruz o amor de Cristo, o amor que é o Espírito, o amor que é capaz de salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E como a intercessão não para aqui, eu queria que já agora nós rezássemos
por aqueles que são a equipe do Clube do Ouvinte. Claro, vocês vão rezar por todos nós, mas eu peço que vocês rezem agora já de maneira especial por esses que vão ser que são os encarregados do Clube do Ouvinte. Então eu começo a chamar de trás para frente a Isabel Cortez, que vocês conhecem bem no programa do Clube do Ouvinte, né? O Murilo, que há tanto tempo foi do Clube do Ouvinte, a Denise, vem cá Denise, né? A Terezinha, que esse ano começou a trabalhar no escritório do Clube do Ouvinte, a Ivani, que trabalha no Clube do Ouvinte, a Rosa, que é encarregada do escritório do Clube do Ouvinte. Vocês têm tido muito contato com a Rosa continua sendo a encarregada do escritório do Clube do Ouvinte, né? E a Thaís, que agora assume a coordenação do setor de promoção. Mas eu quero que a Lu venha também, a favor. Até agora, até hoje, a Lu era a coordenadora da promoção e hoje a Lu está passando para a Thaís, a coordenação da promoção. Então eu quero que todos nós agora, né, em pé, levantando as nossas mãos na direção deles, agora rezemos. Eles são os nossos coordenadores, são eles que coordenam vocês, para que eles tenham toda a inspiração do Espírito para realizar no poder de Deus este encargo que eles assumiram. Irmãos, oremos. Sim, Senhor, nós oramos por esses teus filhos que escolheste, Senhor. São servos teus, Senhor, escolhidos por ti, Senhor. Eu estou pedindo agora, Senhor, toda a unção do Espírito Santo sobre eles. Dá-lhe, Senhor, sabedoria. Dá-lhe, Senhor, inteligência. Dá-lhe, Senhor, discernimento. Dá-lhe, Senhor, força para realizar o seu trabalho. Dá-lhe, Senhor, coragem para enfrentar toda essa luta espiritual. E dá-lhes, de modo especial, Senhor, toda essa couraça do Espírito, todas as armas do Espírito Santo, Senhor, para essa batalha que eles enfrentam, porque é realmente uma batalha que eles enfrentam, não contra a carne e o sangue, mas contra os poderes do mal. E eu te peço, Senhor, estejam revestidos de toda a armadura de Deus para enfrentar essa batalha, Senhor. E com a vitória do Espírito, com o poder do Espírito, eles consigam para ti, Senhor, esta vitória. A vitória que vence o mundo, a vitória do Cristo ressuscitado, a vitória do Espírito Santo derramado sobre nós com força e com poder. Bendito seja o Senhor que realiza essa obra. Louvado seja o Senhor que os unge agora. Louvado seja o Senhor que lhes dá força. Louvado seja o Senhor que os reveste agora com toda a armadura de Deus para que eles entrem no combate, nesse combate espiritual, comandando. Eles são como que os nossos comandantes, Senhor, de todo esse exército que nós somos, para que eles possam realizar essa obra com o poder do Espírito. E nós, comandados por eles, possamos entrar nessa luta e darmos a Ti, Jesus, a vitória. Mas desde agora nós já defraudamos a bandeira da vitória, porque sabemos que, embora passando por uma guerra árdua, a vitória já é Tua, Senhor. Nós temos a certeza dessa vitória, e é essa Tua vitória que nós agora proclamamos. E dizemos: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. A vitória é de Jesus. E nós já vencemos com Ele. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém. Aleluia. Muito obrigado. Eu creio em Deus com todo o ânimo, com toda a vibração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.